Vamos lá, gente. Dando continuidade ao nosso estudo ainda, ó. Agora falando sobre a classificação de software, tá? A gente já falou um pouco de hardware. Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais de hardware. Só que agora vamos dar uma compreendida aqui em relação à classificação dos softwares, beleza? Quando eu falo em software, eu preciso entender uma coisa. O software pode ser classificado em diversas maneiras, né? De diversas formas diferentes. O que é que acontece? Eu vou apresentar para vocês uma classificação básica, é a base lá, só para que a gente entenda quem é quem, né? Qual o tipo de software que a gente está falando em determinado momento, né? Beleza? Então veja, nós temos aqui 4 tipos de softwares que você precisa conseguir distingui-los para compreender bem os assuntos ao longo do nosso curso. A gente vai estudar sistema operacional, vai estudar diversos outros programas e você precisa ter em mente isso. Temos aqui ó, o software básico, o software utilitário, o software acessório e o software aplicativo, beleza? Então vamos lá, ó. O software básico nada mais é do que um programa, um software que você não consegue utilizar o computador sem a sua presença. Por isso que nos exemplos aqui a gente tem justamente a figura do próprio Linux e também aqui do Windows, tá? Então, quando a gente fala na figura de software básico, você vai entender o software básico como sendo um elemento substancial para que você consiga se comunicar com o equipamento, tá? Com o sistema operacional, né? Melhor dizendo, com a máquina, né? Então, você vai usar, por exemplo, o sistema operacional, que é um exemplo de software básico, para se comunicar com o equipamento, com o hardware. Outro software básico é o BIOS, e a gente vai ver um pouco mais adiante, né, a descrição mais pontual dessa classificação. Por hora, quero que você note isso. Software básico é aquele software que sem ele eu não consigo conversar com o computador, beleza? Temos aqui também o software utilitário. Qual é a ideia do software utilitário? É servir à necessidade de um sistema operacional. O software utilitário, né, ele vai servir ao nosso OS. Meu Deus, o que é OS? É sistema operacional, né? Em inglês, né? Ao contrário, beleza? Então, ele vai servir às necessidades do meu sistema operacional. Exemplos de softwares utilitários aqui. Antivírus, né? O antivírus, ele vai servir à necessidade de nosso sistema operacional. Temos o desfragmentador de disco, a limpeza de disco. São ferramentas dentro do sistema operacional que vai servir para manutenção e funcionamento dele próprio, né? Dele próprio, no caso, o sistema operacional, tá certo? Veja que o enfoque desses programas é o próprio sistema operacional. Por exemplo, o firewall é um software básico, né? Além de ser um software de segurança, é um software básico porque protege o funcionamento do sistema operacional, beleza? Além disso, nós temos aqui a figura do software acessório. O que é o software acessório? É aquele tipo de software que vai existir com a finalidade de oferecer um recurso para o usuário. Só que esse recurso é um recurso básico. É um recurso simples, tá? Bem básico mesmo, tá? Por exemplo, um editor de texto sem muitos recursos, né? Só para editar ali de forma eventual um texto. Seria um exemplo de software acessório, tá? Além disso, o que a gente tem aqui como sendo a figura, né, de um software acessório? A ideia do bloco de notas no nosso Windows. Seria a ideia de um software que pode ser, de repente, desinstalado sem nenhum prejuízo ao funcionamento do nosso sistema. Além disso, nós temos a figura aqui do software aplicativo. O software aplicativo, tal qual o acessório, vai oferecer também recursos para o usuário. O enfoque desses dois carinhas aqui, ó, será o usuário, o user. Só que o acessório vai focar justamente na figura de uma aplicação básica, de um problema básico do usuário, enquanto o aplicativo vai oferecer um serviço especializado. Outro detalhe sobre o acessório é que geralmente ele já vem instalado dentro do próprio sistema operacional.
como é o caso do WordPad, né? Esse íconezinho aqui representa o WordPad, como é o caso do bloco de notas. Então veja, quando a gente fala no software acessório, geralmente ele já vem dentro do próprio sistema. Quando falamos do software aplicativo, vai ser um software especializado que vai entregar um determinado serviço. Por exemplo, um leitor de PDF, ele entrega um determinado serviço ao usuário, então ele é um software aplicativo. Um editor de texto vai ser, né, dependendo do contexto, um aplicativo ou um acessório. Se ele já vier dentro do próprio sistema operacional, né, ele pode ser um acessório, de repente, se ele tiver algumas funções ali muito limitadas. Agora, se esse software ele é instalado posteriormente, né, no próprio sistema, que não vem de forma nativa, quando a gente usa essa expressão nativa, de forma nativa, a gente está querendo fazer menção justamente ao fato de já vir dentro do próprio sistema, a partir da instalação inicial, tá? Então, se já vem de forma nativa e oferece recursos limitados, só pode ser acessório. Se for aplicativo, eu vou precisar instalar depois, beleza?